Outro tema também que eu acho interessante, que aí vai muito, procrastinação. Cara, isso é... Porque assim, cara, eu vi um vídeo esses dias que eu me identifiquei pra caramba, cara. O vídeo era um cara... A procrastinação entra aqui, ordem, foco e disciplina. O vídeo era um cara falando assim, ó. Ele tá assim na internet, daqui a pouco ele olha assim, nossa, que legal esse curso, como vencer a procrastinação. Pô, legal, gostei. Depois eu vejo isso aqui. Vou salvar aqui, depois eu vejo. Cara, eu olhei aqui, eu falei, sou eu, meu irmão. Deixa eu salvar aqui a parada aqui, deixa eu marcar aqui. Salvar o link, depois eu vejo. Nunca vi. Cara, onde entra a procrastinação? Como é que... Não sei se você conseguiu pensar ou desenvolver ou ter aqui ferramentas para... Porque eu acho que é um obstáculo... É um mal. Um obstáculo grande, né? Assim, a gente... Primeiro, novamente, autoavaliação. Eu preciso enxergar que eu tenho a procrastinação. Depois, o que eu vou fazer com isso? A procrastinação, todos nós sabemos que deixar para amanhã é o que você poderia fazer hoje. Uma definição mais simplória e mais tranquila dela. Mas se a gente for parar para pensar, por que eu deixo para fazer depois o que eu sei que eu devo fazer agora? Se a gente mesmo pensar, e olha só, eu posso explicar um pouquinho o que é pensar? Porque infelizmente hoje tem pouca gente pensando. Eu também não sei depois se pensar vai ser muito bom, mas vai te ajudar muito também. Mas olha só, a mente da gente tem várias informações que a gente vai recebendo ao longo da nossa vida e que vão entrando entra pelo lóbulo frontal e vai caminhando o percurso até chegar no nosso subconsciente. E ali vai enchendo aquela de conhecimento com aquilo que está sendo trabalhado. Então, quando entra uma informação hoje, inclusive isso aí eu coloquei no livro, essa informação, ela precisa ter sentido para você, precisa ter uma direção, precisa ter algum propósito, precisa ter alguma coisa, porque senão, eu até dou no livro, você imagina em Marrakech, você olhando as letras, você sabe o que é a letra, você sabe que aquilo é uma placa de sinalização, mas que sentido tem? Não é um conhecimento para você, é apenas uma informação. O conhecimento é quando essa informação entra e com o que você tem dentro dá para ser trabalhada essa informação e ela vai gerar um conhecimento, vai parir um conhecimento, vai trazer um conhecimento. Então, o pensar, eu preciso colocar na minha mente uma informação, a procrastinação. Quando eu entro na minha mente e eu penso, por que eu não faço aquilo que eu tenho que fazer logo? Por que eu deixo para depois? Quando eu começar a investigar isso, eu vou descobrir. Às vezes a coisa é difícil, às vezes a coisa te incomoda, às vezes você tem um tempo muito elástico, preguiça, uma série de fatores, se a gente for parar para pensar, caramba, é por conta disso. Aí, quando a gente para pensar mesmo, bom, eu não posso continuar dessa forma, eu não posso continuar pensando desse jeito. Então, o que eu vou fazer? Aí é o tal da disciplina. Eu vou elencar o que... Quando eu falo de ordem, eu separo em quatro sentidos. A ordem como conduta, a ordem como prioridade, a ordem pessoal. Então, vamos dar prioridade. Primeiro eu vou fazer isso, segundo eu vou fazer isso, terceiro eu vou fazer isso. E datá-las. Olha, para eu fazer isso aqui, que eu estou procrastinando, ler um livro, começar a dieta, colocar a data aqui. Tal dia eu vou começar. E eu tenho que escrever. Tal hora eu vou fazer isso. Tal hora eu vou fazer isso. Dentro desse sentido, eu fiz aquele meu planejamento, e aí é óbvio, se eu não cumprir aquilo, eu vou continuar como procrastinador.
mas eu preciso definir aquilo e mostrar um tempo para mim do término. E é interessante que quando eu consigo cumprir, dá um sentimento de uma alegria. Pô, caramba, eu tô conseguindo fazer aquilo que eu procrastinei. Vai retroalimentando um sentimento de prazer e você a cada dia vai deixando mais de ser procrastinador. E você consegue atrair mesmo as coisas que você deseja, que você está batalhando, parece que as portas se abrem, né? Eu não sei em que sentido você está falando isso. Não, falando o seguinte, por exemplo, todas as vezes que eu consegui vencer isso e estava, seja estudando alguma coisa ou um exemplo mais simples assim, eu tive uma carreira de ator. E toda vez que eu focava, em começar a estudar aquela profissão e treinar naquela, porque o estudo de ator é um estudo que não é teórico, é muito prático, né? Então, frequentar os cursos, os lugares, as reuniões, para poder estar atuando, me exercitando, tal, não sei o quê. Cara, daqui a pouco começava a receber ligações de trabalhos aparecendo. Porque você depende muito das portas se abrirem. E às vezes que eu tava meio, deixando a coisa levar, esperando a coisa acontecer, então, não aparecia. Você tá mais vivo quando você tá atuando. O deixar de procrastinar, você tá vivendo o negócio. Quando você está vivendo o negócio, a tua atitude é sempre percebida. Foi o que eu já falei um pouquinho atrás. Você tá no processo, você fala sem sentir sobre aquilo, você se coloca mais, você se projeta mais, as coisas vão fluindo mais naturalmente de você enquanto você está exercendo. E aí as pessoas estão observando, acabam convidando. Como você viu, convidou o camarada. Se ele está procrastinando, se ele não faz, você não ia pegá-lo. Não ia chamar a sua atenção. Não ia lembrar dele. Não ia lembrar dele. Quando você fala isso, quando eu estava indo nas reuniões, você pode ter certeza que a tua atitude lá no dia, de interesse, tu começava a olhar, alguém fala. Né? Você vê, Davi, que eu cito esse exemplo, ele foi chamado, o Saul recebeu um capeta lá, alguma coisa lá, que ficava todo perturbado, a equipe do Saul lá, os conselheiros do Saul falaram assim: Saul, você está vivendo isso tudo, rapaz, você precisa de uma pessoa que toque uma música inspirativa para você e tal. Mas vocês conhecem alguém? Cara, a gente conhece. Tem um garoto lá em Belém, lá no interior, não era ali, no interior, cuidando de ovelhas, no meio do mato, que ele toca uma harpa, ele é íntegro. Olha só, quem é que tá vendo lá no meio do mato? Sempre tem alguém te observando. Você pode estar, igual eu te falei, vocês são mais do que vocês imaginam. Tem muita gente observando. E é nessa hora que você não procrastinou que alguém te viu. E vai fazer a diferença na sua vida. Pô, bacana. Cara, o livro, tá aqui, ó, o livro aqui, depois você lança na tela ali para o pessoal ver, né, Profissional em Comum, lança o... Cara, e assim, ele falou as 8 características, né, do profissional em comum. E, na verdade, ele deu um mega resumo aqui, porque ele desenvolve muito em cima das 8 características. Você vê que, você falou aqui rápido, né, você deu um en passant aqui, mas, da primeira característica que começa na página 19, ela muda vai até 42. Então, 19 a 42. Né? Na 43 começa a segunda, né, que é o atitude, vai até 97, quase, 50 páginas. Vou explicando. Mais de 50 páginas. Sabe por quê? Porque, por exemplo, quando eu falo assim, conhecimento e o conhecimento aliançado à habilidade, que vai te fazer acreditar. Eu cito 5 conhecimentos que são importantes, que vocês precisam ter, ou no negócio, aqui no podcast, que a gente precisa ter. Por exemplo, conhecer o seu cliente, quem é o seu público, conhecer o seu produto, conhecer a concorrência, conhecer os fundamentos. Então eu vou explicando detalhadamente o que você precisa conhecer e como conhecer. Olha lá, o profissional como está ali na tela. Ali, legal. Mas você falou no começo que você... Pedro, né? Obrigado, Pedro. Que teve uma dor. Você chegou a falar essa dor? Eu não então, captei. Eu disse o seguinte, que quando
eu estava com o meu gerente e ele não soube responder aquilo que estava ardendo no meu coração, foi uma decepção muito grande. Porque eu achava, você imagina, como eu falei, trabalhar na multinacional era algo fantástico. Aí eu consegui entrei como promotor de vendas, jalequinho, né, abastecendo mercadorias e tudo. Em 2 anos eu recebi a promoção, que foi uma promoção bem interessante, né, porque é promotor júnior, pleno sênior, coordenador, vendedor. Saí do júnior e fui direto para vendas. Aí, primeira viagem de avião, eu estava no céu. Aí, para perpetuar aquilo, eu precisando de uma informação de um gerente. Imagina um gerente da multinacional. Era o meu auge. Gerente. Nossa, se a pessoa chegar a gerente, seria uma coisa, na época, para mim, tudo. Aí eu vou perguntar para ele. Ele não sabe me responder, não sabe me direcionar. Aquilo foi assim, uma decepção muito grande. E doeu. Eu falei, caramba, então não é aqui que eu vou buscar respostas? Agora você vê. Você está no lugar que você acha que é certo, com a pessoa que você acredita que é certo. Obrigado. E você não pode ter o que anseia, o que deseja o seu coração, porque essa pessoa não é capaz de te ajudar nisso. É uma dor muito grande. Uma decepção muito grande. E eu fico me perguntando até hoje, eu sou uma decepção para alguém? Para alguém que me faz uma pergunta? Para minha equipe? Novamente, autoavaliação.